Bom, povo, hoje mais essa aula de comandos elétricos, nós vamos falar agora sobre partida estrela-triângulo, dando continuidade a esse conjunto de aulas, né, onde a gente mostra o diagrama funcional e o diagrama multifilar. Então, aqui do lado nós temos, como de costume, né, o diagrama funcional. Então perceba aí que ele fica um pouco bagunçado pela quantidade de condutores. E do lado aqui à direita a gente tem o diagrama multifilar, né? O diagrama elétrico, né? Que aí a gente consegue até separar por circuito de comando e circuito de potência. Então eu vou explicar brevemente aqui o funcionamento do diagrama e aí sim depois começar a fazer o comparativo com o funcional, né? Como se você fosse montar na prática. Então aqui no diagrama multifilar, tá? Na partida estrela-triângulo, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou mostrar primeiro o circuito de potência, né? Vou mostrar qual que é o objetivo, como que é o fechamento desse tipo de motor, tá? Desse tipo de partida. Vai lembrar e reforçar que a partida estrela-triângulo, o objetivo dela é você atenuar a corrente de pico. Então você parte o motor primeiro estrela, ele acaba tendo aí um consumo, um pico de energia menor, né? Um pico de corrente, e assim quando ele já atinge uma velocidade, aí você faz a transição para a partida em estrela, né? Normalmente em estrela, acaba tendo nas bobinas do motor a potência, ou melhor, a tensão de linha, bom? Então, aqui inicialmente, o que vai acontecer? Quando você aperta a botoeira, vou colocar aqui, ó, a botoeira B1, você vai ligar o contador K1 e ao mesmo tempo, se nós pararmos para observar, não vou também detalhar muito ainda, além de ligar o contador K1, ele também vai ligar o contador K3. Olhando aqui o nosso circuito de potência, liga o contador K1, os contatos de potência eles vão se fechar, e o K3 também. Dessa forma, nós alimentamos aqui o terminal U1, V1 e W1. Isso dessa parte aqui, tá? Quem é responsável por alimentar esses terminais é o contador K1. Entretanto, do outro lado, o K3 ele tem por objetivo curto-circuitar os terminais W2, U2 e V2. E quando eu falo curto-circuitar, não é que vai dar um pipoco, vai explodir. Ele vai interligar esses três terminais de baixo, ok? Essa ligação que eu estou apresentando para vocês, ela se encontra na placa do motor, que eu deixei também aqui já disponível para que vocês consigam fazer um comparativo. Então, eu vou dar um zoom aqui. Então, olha só. Essa ligação aqui, tá? Essa ligação aqui é a ligação em estrela, tá? Então, perceba, o W2, U2 e V2 estão interligados entre si. Porém, nós estamos alimentando com L1, L2, L3 o terminal U1, V1 e W1, tá bom? Então, isso está aqui na placa do motor. E o que acontece? Uma vez que... Vamos voltar lá porque estava, né? Uma vez que você iniciou a partida do motor, perceba que além de ligar o contador K1 e ligar também o contador K3, nós temos aqui um temporizador ou um delay, ou um temporizador T-on. O objetivo dele é justamente contar um tempo e depois de um tempo ele muda a posição dos seus contatos. Então nesse momento, enquanto o contador K1 está ligado, o contador K3 está ligado e o temporizador está correndo um tempo aí, sei lá, 5, 10 segundos, esse contato permanece aberto e esse permanece fechado. Dado aí o tempo que você estipulou aqui no temporizador, os contatos dele vão mudar de posição. Então, esse tem contato aberto ele vai se fechar e o fechado será aberto. De tal maneira que nesse momento, quando esse contato abrir, ele vai fechar. Quando esse contato abrir, ele vai desligar o contador K3, ok? Ou seja, não vamos ter mais esse curto-circuito aqui, tá? Essa interligação entre os terminais do motor. Porém, o temporizador, esse contato, ele será fechado. E vai ter agora corrente elétrica nesse ponto aqui, ligando o contador K2. Então, ele primeiro desliga o contador K3, faz o contato dele aqui, que está em série, fechar, né? Voltar à sua condição de repouso. E agora nós temos condição para que o contador K2 ligue. Perceba também que em nenhum momento o contador K1 ele para de funcionar, tá? Porque nós temos aqui o contato de selo e também tem aqui uma aula, que na verdade foi um trecho da live, falando sobre partida direta e contato de selo. Vou deixar o card aqui em cima e também a descrição do vídeo aqui embaixo, tá? E se você estiver vendo lá, se você não está acompanhando agora ao vivo, tem também lá no YouTube, tá? Vai estar disponível lá no canal Trick Drawing, tá bom? Dá uma olhada lá que aí você consegue encontrar essa e tantas outras aulas que tem lá disponível. Então, voltando.
nós temos aqui o contator K1 sempre vai ficar ligado direto, só que agora o contator K2 que vai começar a funcionar. Então K1 e K2. K1 permanece alimentando aqui o 1, V1 e W1 sem alteração. Agora o contator K2 ele vai alimentar as bobinas, os terminais inferiores aqui do motor. Então ele vai alimentar W2, U2 e V2. Basicamente, a ligação é o seguinte, o mesmo potencial elétrico que chega no terminal U1, ele vai chegar também aqui no terminal W2. O potencial elétrico que chega no V1 é o mesmo potencial elétrico, olha só, que chega aqui lá no U2. E por fim, o potencial elétrico que chega no W1 é o que vai chegar aqui lá no V2, ok? Essa ligação, ela também está lá na placa do motor. Vamos voltar lá para dar uma olhada, né? Para não parecer que eu estou mentindo aqui para vocês. Então, olha só. Aqui agora, nessa ligação, aqui que está em 220, que não dá para enxergar direito, mas tem um triangulinho aqui, tá? Então, olha só. O L1, aqui as fases, elas são chamadas de L1, L2 e L3. O L1, ele alimenta o 1 e W2. O L2 alimenta V1 e U2. E o L3 alimenta W1 e V2. Então, essa ligação que eu acabei de mostrar, ela está presente na placa do motor. Por isso que é muito importante você parar para ler, né, as informações da placa do motor. Deixa eu ver o que está falando aqui. Teria como fazer uma aula só da placa do motor? Pô, boa ideia, a gente pode fazer sim. Uma aula falando só da placa do motor, explicando quais são todas as informações aqui, tá? Então, comenta depois aqui embaixo se essa seria uma boa aula, tá? Aí a gente já deixa isso agendado para a semana que vem, provavelmente. Tá? Só marca aí se vocês têm interesse. Aí eu faço uma aula sobre isso, tá bom? Também, se tiver já no YouTube, comenta aqui embaixo que eu faço uma aula só sobre explicando sobre a placa do motor, tá bom? Bom, então vamos lá, continuando. Aqui a gente tem, então, basicamente o circuito de comando e o circuito de potência, tá? Vai começar pressionando, vai tudo dar início pressionando a botoeira B1, aí liga o contator, tem o contato de selo, tá? Depois de um tempo faz a transição de selo para triângulo e fica ligado enquanto você não pressionar a botoeira B0, tá? E aí aqui em cima tem o disjuntor, né, de proteção. Então é muito semelhante ao que a gente já viu em algumas aulas, tá? Qualquer dúvida também vai deixando aí que eu vou respondendo caso eu passe por cima de algum item aqui que você tenha ficado com dúvida. Vamos agora, que a gente compreendeu um pouco a questão do diagrama, vamos para a parte da ligação em si. Tá? Então eu gosto de dar um ênfase maior na parte da ligação, porque é o que de fato você acaba fazendo lá na prática depois. Então, vou dar um zoom aqui e vamos primeiro para a parte do comando. Então nós temos o nosso disjuntor aqui termomagnético seccionando duas fases, a fase R e a fase S. E aqui a fase R, tá? Ela passa pelo disjuntor e ela é levada direta a todos os terminais A2 dos nossos componentes. Tá? Então perceba que não tem nenhuma interrupção. A2 aqui, A2, A2 e A2. Aqui, como eu fiz nas aulas anteriores, né, para não ficar muito condutor cruzando um com o outro, então nós temos aqui, ó, o nosso disjuntor, tá? Nós temos aqui o terminal da fase S, tá? E ele está escrito aqui com comum, ele está com esse ponto de ligação. E aí, olhando aqui embaixo nos contatores e no nosso temporizador, o que acontece? Ó, ele é comum, ele vai ser ligado aqui no A2 do contator K3, ele também vai ser ligado aqui no A2 do contator K2, vai ser ligado no A2 do nosso temporizador e também será ligado no A2 do contator K1. Na prática, você vai conectar um condutor aqui, vai puxar até um A2 e você vai fazer ali uma derivação. Você vai usar um terminal que te permita fazer ali, colocar dois condutores. Então ele chega aqui, puxa um segundo para o A2 o próximo. Também um terminal com dois condutores. Aí puxa para o próximo e depois puxa aqui para o A2 do primeiro contator. Ou começa pelo primeiro contator também, né? Tanto faz. Então, esse condutor aqui, esse potencial, a gente resolve rapidinho. Agora é a segunda parte, né? Onde nós temos diversos componentes. Então sai do disjuntor e entra na botoeira B0, que é a botoeira vermelha, que desliga, né? E entra no contato fechado. Então, olha só, sai do disjuntor, entra na botoeira e sai da botoeira. E aí também, para se tornar algo mais didático, passo toda essa primeira linha, depois eu vou fazer essa parte do contato de selo, de dois juntos, né? Fazer um comparativo.
entrou na botoeira, sai da botoeira, tá? Ó, pelo terminal 2 e vai entrar na botoeira verde, tá? No contato aberto. Então, sai da botoeira, entra aqui no terminal 3 da botoeira e sai pelo terminal 4. Quando sai do terminal 4, ele vai direto para o terminal A1 do contator K1. Então, se a gente dá um zoom aqui, ó, sai do terminal 4 e vai direto para o A1 do contator K1. Então, uma linha aqui já está resolvida. O contato de selo, lembra da lógica para facilitar a nossa vida? 3 com 13, 4 com 14, então a gente já pode fazer aqui direto. Ó. O 13 do contator K1 está indo no terminal 3 da botoeira. O 14 do contator K1 está indo lá no terminal 4 da botoeira. Então, bem simples. Tá? Contato de selo está resolvido. Agora nós temos o nosso temporizador. Nós precisamos ligar o terminal A1 do temporizador. E aqui nós temos 3 possibilidades de conexão. Isso é interessante frisar quando você estiver fazendo na prática. Se eu seguir essa linha, colocar um condutor aqui no A1, eu posso ligar ele no 14 do contator K1, posso ligar também no terminal 4 da botoeira, como eu também posso ligar ele direto aqui no A1 do contator K1. Então eu tenho essas opções, eu vou ver aquela que for mais fácil durante a prática. Aqui, a mais por questões de organização, se a gente observar o nosso temporizador, então o terminal A1, ele está sendo ligado aqui no terminal 4. Eu fiz com uma cor diferente, né? Como também já falei nas outras aulas, nas outras lives, o objetivo de ficar um pouco mais didático, não ficar tudo de uma cor só começa a atrapalhar. Tá? Então ele está vindo aqui no terminal 4 da botoeira, tá? Mas também poderia ser lá no 14, ok? Eu aconselho, na verdade, a você ligar no 14, tá? Ou você até mesmo ligar no A1, porque aqui na botoeira, se a gente parar para observar, nós temos 3 condutores. E isso na prática acaba sendo um pouco complicado de você conseguir efetuar. Então aqui você pode ter 2 condutores. Agora esse próximo aqui, você poderia colocar aqui no 14 ou poderia colocar no A1. Tá? Ver aquele que tem mais vaga, né? Tem mais espaço disponível. Tá bom? Voltando lá. Então já resolvemos essa parte aqui do A1. Agora a gente tem aqui essa questão dos contatos do temporizador. Então, não sei se você chegou a ver a aula só de temporizadores. Essa aula ela fala sobre essa questão dos contatos. Aqui nós temos 2 contatos separados, um contato aberto e um contato fechado. Mas você encontra com uma certa frequência o contato reversível. E o que nós estamos utilizando ali ele é um contato reversível. Por que eu não mudei no diagrama? Justamente para que você consiga enxergar que, apesar de serem desenhos diferentes, você consegue implementar da mesma forma. Bom, você consegue obter o mesmo resultado. Então, vamos analisar o seguinte. Aqui, o contato aberto, terminal 3, também eu tenho algumas opções de conexão. Ele pode ser o contato aberto, né? Ele pode ser conectado aqui no 13, ele pode ser conectado aqui no 3 da botoeira, ou ele também pode ser conectado no 2 da botoeira B0. Eu tenho algumas opções. Então, vamos ver lá o que a gente fez. Então, vou dar um zoom aqui. Então, olha só que interessante. Esse temporizador, ele possui 2 contatos, tá? E são 2 contatos reversíveis, ou seja, o terminal 15 é o comum, e se eu pegar do 15 para o 16, ele é normalmente fechado. Se eu pegar do 15 para o 18, ele é normalmente aberto. Então, nesse caso, a gente precisa do normalmente aberto, tá? Lembrando aqui, ó, vamos voltar. Ó, normalmente aberto. Tá? Então eu vou pegar o 3 que está aqui, na verdade lá vai ser o número 15. E aonde que ele está sendo conectado esse número 15? Ó, ele está sendo conectado aqui no terminal 2 da botoeira B0. Tá? Poderia ser no 3, poderia ser lá no 13, como eu já havia comentado, mas ele está aqui no 2. Quando conectamos o cabo, então daqui ele veio direto para cá. Agora vai sair do temporizador e ele vai lá para o terminal 1 do contator K3, ou seja, ele vai para um contato normalmente fechado. Tá? E agora, aqui eu tenho o número 4, e lá no temporizador, qual será o terminal que eu vou usar? Então vamos dar uma olhada lá. Então, ó, o 15 está aqui no 16, está fechado. Como eu quero normalmente aberto, eu vou pegar o 18, ó. Tá, vou até aumentar o zoom aqui, ó. Então, 15 com 16 ou 15 com 18. Então,
eu vou conectar um condutor aqui no 18. E para onde que ele vai? Ele vai lá para um contato fechado do contator K3. Então, estou usando aqui o 21, tá? Então, esse contator que eu estou usando, ele tem um contato aberto e um contato fechado apenas. E, obviamente, os contatos de potência, mas aí é para ligar o motor. Então, ele está vindo aqui no contato, no terminal 21. Sai do terminal 22, então vamos ver lá, volta lá de novo. Então, entrou no terminal 1, ou no caso 21, do contator K3, vai sair do terminal 22 e vai lá para a bobina do contator K2, para ser mais preciso, no A1. Então, saiu do temporizador, ó, 18, vamos seguir a linha aqui, foi lá no 21, saiu através do 22 e olha para onde ele está indo, aqui no A1, ok? Então, essa linha ela já está completa. Nos resta agora fazer a última linha do nosso circuito de comando. Agora, tem contato normalmente fechado. Esse contato normalmente fechado, ele pode ser conectado aqui no 3, no 13, no 3 ou no 2. Mas, se a gente parar para observar, eu já tenho essa conexão feita. O mesmo terminal que eu usei aqui é o mesmo que está aqui, uma vez que nós temos aqui um contato reversível. Então, esse 15 ele acaba sendo utilizado para os dois, tanto para o aberto quanto para o fechado. Ou seja, eu não preciso me preocupar em fazer essa ligação aqui, ó, esse trecho do 1 até um próximo ponto. Quando eu liguei esse 3 aqui, é a mesma coisa quando eu liguei o 15 lá. Tá? Então já está feito esse trechinho aqui, ó, esse pedaço. Só que agora eu vou usar o contato fechado, a posição fechada. A posição fechada dele é justamente o 16. Então tá aqui, ó, 16. E para onde que vai esse 16, né? Vamos dar uma olhada lá, que eu não falei. Então, esse terminal aqui 16, que no caso aqui é o 2, ele vai lá para um contato fechado do contator K2. Então, volta lá. Então, sai do 16, ele vai para um contato fechado, ó, no caso 21, do contator K2. Vai sair do contator K2 através do 22, tá? E vai lá para o contator K3. Então, saiu aqui e vai lá para o A1 do contator K3. Então tá aqui, ó. Ok? Então você já tem aí montado o seu circuito de comando. Se você colocar para funcionar quando você fizer a prática, você vai perceber que inicialmente vai ligar o contator K1 e o contator K3. Depois de decorrido o tempo que você estipulou aqui nesse trimpote do temporizador, ele vai desligar o contator K3 e vai ligar o contator K2. Tá? Em nenhum momento o contator K1, nesse processo, ele será desligado. Só, obviamente, se você pressionar o botão de emergência ou desligar o disjuntor. Ok? Então, a parte aí, aparentemente um pouquinho mais complicada, está resolvida. Agora nós vamos fazer aí a segunda parte, que é o circuito de potência. Ok? Então, circuito de potência, nós temos aqui um segundo disjuntor, que é o disjuntor motor. Aí lembrando, já tem aula falando sobre o dimensionamento do disjuntor motor, tá? Pediram lá falando de partida direta, tá? Tem só de partida direta. Também vou deixar aqui no canto também, tá? E também tem lá tem tanto lá no canal do YouTube, também tem aqui na plataforma. Então vamos entender como é que vai funcionar essa questão da partida direta, ó. Desculpa, como vai funcionar a ligação do disjuntor motor aqui na partida estrela triângulo. Então, as fases entram no disjuntor motor, então tá aqui, ó, entrou no disjuntor motor, sai do disjuntor motor e ele já está indo direto, posso fazer aqui, que nem a gente fez em comando, né, fazendo linha por linha. Eles entram, as três fases, direto no contator K1. Tá? E aí sai do contator K1, a gente já pode até fazer já um compilado aqui, né, ST, ou L1, L2, L3, sai do disjuntor motor, entra no contator K1, tá? RST aqui, e depois sai do contator K1 através da parte inferior dele, dos seus contatos de potência, e eles são direcionados para os terminais U1, V1 e W1. Uma coisa que eu respeitei aqui foi a ordem, né, até das fases, tanto aqui no diagrama, quanto no multifilar, quanto no funcional. Então, vamos só comparar aqui para não ter nenhuma dúvida. Então, a primeira fase é a fase R, a segunda é a fase S e a terceira é a fase T. Então, nós temos aqui também a mesma lógica. Ó. Primeiro é a fase R, depois a fase S e, por fim, a fase T. Bom? E também está
chegando nos terminais certinho, U1, V1 e W1. U1, vamos dar um zoom aqui, né? U1, V1 e W1, ok? Pronto, uma parte aqui já está resolvida. Vamos agora analisar a parte aqui do contator K3. Então, a parte superior dele também é bem tranquila, não tem nem muito o que comentar. Coloquei aqui o cabinho, só interligando os contatos de potência, né? Em curto-circuitando o terminal 1 com o terminal 3 e o terminal 5. E a parte inferior dele, ele está jampeado aqui no contator K2, mas ele também poderia ser levado direto ao motor. É que no quadro, pensando quando você vai fazer isso na prática, quando você pega o quadro, é mais fácil, tá ali, o espaço é curto, né? Tá do lado para você fazer a ligação direto no contator K2. Por isso que eu fiz até essa voltinha, pensando quando você for fazer isso na prática. Então aqui, o terceiro terminal está com o terceiro, o segundo está com o segundo e o primeiro com o primeiro, como também está aqui no diagrama. Então, ó, o terceiro terminal com o terceiro, o segundo com o segundo e o primeiro com o primeiro. 2 com 2, 4 com 4, 6 com 6. Perfeito? E para finalizar, a gente tem essa parte de baixo. Essa parte de baixo é que de fato a gente tem que tomar cuidado para não ligar errado, para manter até aquela questão de alimentar o par aqui de terminais do motor com o mesmo potencial elétrico. Então, vamos observar aqui o seguinte. O terminal 2, uma vez que a gente jampeou aqui, né, com o contator K3, o terminal 2 ele está indo lá no V2. Então, vamos lá. O terminal 2 está indo no V2. Então, está aqui, ó. Está indo no V2. O terminal 4 está indo no U2. Terminal 4 está indo no U2. Então, está aqui, condutor preto. Para finalizar, o terminal 6 está vindo aqui no W2. Então, terminal 6 está vindo no W2, ok? Dessa forma, a gente finaliza, quando você montar tudo isso, aí você finaliza a sua partida estrela-triângulo. Uma vez que você montou tudo isso, o que eu aconselho? Monta o circuito de comando, por isso que eu comecei por ele, testa, verifica se está primeiro o contator K1 e K3, desliga o K3 e liga o K2. Uma vez que você fez esse primeiro teste, aí sim você vai e faz a parte de potência. Então você já está garantindo que pelo menos o comando está resolvido, ok? Alguém tem alguma pergunta? Tá, talvez seja uma live, mas aí também fica disponível aqui no canal, tá? No Trick Drawing. Mas vai ter também sobre o dimensionamento dos contatores para a partida estrela-triângulo. Pretendo fazer isso sim. Eu estou finalizando o de partida direta, né? Porque eu estou aproveitando aqui a de estrela-triângulo, mas assim que eu finalizar o de partida direta, também tem o de estrela-triângulo. Tem como mostrar, fazer uma aula comparativo dos temporizadores? Tem, dá para fazer também, porque aqui eu estou comentando do on delay, mas tem o off delay. E tem um também que é os dois juntos, né? Ele conta tanto para ligar quanto para desligar. Então a gente já marca. Vamos, na verdade, organizar primeiro para sair. Uma das próximas aulas vai ser sobre a placa do motor, que isso vale tanto para a partida direta quanto estrela-triângulo. E aí depois a gente faz a parte do temporizador, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida aí vai mandando, tanto lá na plataforma quanto aqui. E estão dispensados. Bons estudos, bom descanso, fiquem com Deus aí e até a nossa próxima aula.